paz do Senhor, meus amados irmãos, tudo bem? Eu sou o pastor Lenilson e nós estamos aqui diretamente do Estúdio ABD para mais uma aula de nossa escola bíblica dominical. Lembrando que nós estamos estudando a lição de adultos do primeiro trimestre de 2023. A aula de hoje é a aula de número 11. Antes de adentrarmos na nossa aula, deixa eu te falar que o propósito do canal EBD é, antes de mais nada, complementar o conhecimento, compartilhar o saber e valorizar a escola bíblica dominical. Então, se esses ideais são os mesmos que você valoriza, então eu quero te convidar para mais uma aula e você está conosco aqui até o final. Lembrando que nós não estamos em um vídeo de entretenimento, mas é uma videoaula para o nosso enriquecimento espiritual, tá bom? Quero deixar meus agradecimentos aqui ao meu pastor presidente, pastor José Carlos, pastor no campo aqui de Ceasa, como também a todos os coordenadores da Escola Bíblica Dominical, aqui de nosso campo e também de todo o Brasil, e da congregação ali, onde eu estou responsável como superintendente, presbítero Cleudson e diácono Alan. Deus abençoe vocês e todos os demais professores. Então eu mando um abraço aqui a todos os professores e coordenadores de Escola Bíblica Dominical de nosso amado Brasil. Meus amados irmãos, nós estamos diante de uma proposta maravilhosa, que é a lição de número 11, que tem como tema para o nosso elevo espiritual o avivamento e a missão da igreja. Então, você está preparado para a gente adentrarmos nesse mundo de conhecimento? É agora, irmãos. Nós iremos minimizar aqui o nosso vídeo para poder fazer um vídeo de maneira que não fique muito longo e você possa compartilhar da lição e também complementar o seu saber, tá bom? Vamos lá. O textuário da nossa lição diz assim: E disse-lhe, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Marcos 16, versículo 15 e 16. A verdade prática de nossa lição diz assim, amados: neste tempo marcado pela falta de fé, a igreja só pode cumprir a sua missão se estiver imersa no avivamento espiritual. Então nós estamos falando de avivamento e hoje a proposta é avivamento para a igreja avivada, ou as evidências, características de uma igreja avivada. Vamos lá? A leitura bíblica sugerida para hoje encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Marcos, ali no capítulo 16, do versículo 14 ao 20. Não iremos fazer essa leitura, minimizando aqui o máximo possível para o vídeo não ficar muito longo, mas recomendo, faça essa leitura em casa e se você já está nos acompanhando aí, mantenha sua Bíblia aberta para que você possa fazer as possíveis conferências. Vamos lá. A introdução da nossa lição diz assim, meus irmãos: neste trimestre, vimos que nos primórdios da igreja era conhecido pelo seu dinamismo na evangelização, no discipulado e no cuidado com os necessitados, como resultado do grande avivamento produzido pelo Espírito Santo. Vamos lá. Tem mais. Depois que foram revestidos do poder, os discípulos nunca mais foram os mesmos. Eles receberam mais poder para cumprir o mandato de Jesus. Vamos lá. Hoje, mais do que nunca, as igrejas cristãs precisam do avivamento espiritual para proclamar o evangelho de Cristo no mundo que está em rebeldia contra Deus. Então, se o mundo está em rebeldia contra Deus, qual é o papel da igreja? Estar avivada. Se o mundo está em rebeldia contra Deus, qual é a missão da igreja? Proclamar o evangelho. O apóstolo São Paulo, ele foi feliz quando disse: não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Ou seja, ele é uma promessa extensiva
que o evangelho ele alcança todas as pessoas, prioritariamente, logo, né, seriam os judeus, mas na rejeição dos judeus, todos quanto receberam. Só estou parafraseando aqui um texto. E o tópico de número 1 de nossa lição diz o seguinte, vamos correr para não ficar longo o nosso vídeo, tá bom? O avivamento após a ressurreição de Cristo. Avivamento após a ressurreição de Cristo? Como assim? Vamos lá. Porque após a ressurreição de Cristo, seria necessário um avivamento. Vamos lá. Sabemos que todo avivamento ele é precedido de um momento de tristeza, de angústia, de dor, pecado, algumas questões que abatem mesmo o homem. E qual a necessidade de um avivamento? Se esses discípulos já andavam com Jesus, eles já viviam com Cristo. Te convido para continuar comigo e a gente vai descortinar isso aqui através das Escrituras e do comentário da nossa lição. Vamos lá. Ponto de número 1. O desânimo dos discípulos. Depois da ressurreição, Jesus se apresentou triunfante e glorioso perante seus discípulos, que estavam desanimados, incrédulos, como se estivessem órfãos e abandonados. Ao ouvirem, vamos lá? Ao ouvirem o testemunho de Maria Madalena, que estivera no túmulo de Jesus, e constatando que ele havia ressuscitado, eles simplesmente não creram e estavam completamente desolados. Completamente desolados. É muito interessante isso, irmãos. Veja só, os discípulos de Jesus, eles andaram com o Mestre por todo aquele período, aprendendo com Jesus, vivenciando com Jesus, recebendo orientações, instruções de vida com Jesus, mas após a morte de Jesus não sobrou nada além de desesperança, de desconforto espiritual, emocional, psicológico. Eles estavam completamente desacreditados, como se algo assim caísse a ficha deles, eles talvez dissessem, meu Deus, o que foi que eu fiz na minha vida? Quando tudo isso proporcionado pela situação de injustiça e também de perversidade que Jesus sofreu quando estava passando pelo processo de crucificação. Louvado seja Deus. E aqui nós temos o seguinte, as Escrituras dizem que tendo Jesus ressuscitado na manhã do primeiro dia, Maria Madalena, uma mulher que foi beneficiada por Jesus grandemente, por que ela foi beneficiada? Porque dela, aquela mulher foi liberta de 7 demônios perigosos que afligia aquela mulher por muito tempo. Quando ela constata que Jesus não está e ela é orientada a voltar e avisar aos discípulos de Jesus que ele tinha ressuscitado, eles simplesmente não acreditaram na palavra de Maria. Não acreditaram na palavra de Maria. Talvez eles pensaram que ela estava variando, talvez eles pensaram, já que na cultura propriamente dita judaica a palavra de uma mulher já não tinha muito peso, então eles não acreditaram em Maria, achou que ela estava emocionada, delirando. Mas o Senhor Jesus, para alcançar os seus propósitos, ele não só envia a mensagem, mas se necessário for, ele vai até as pessoas, como ele foi aos seus discípulos emocionalmente abalados, incrédulos naquele momento. Obviamente, havia razões profundas, havia razões concretas para aquele desânimo. Vamos lá, ele apresenta-se aos seus discípulos, mas eles não conseguem crer. Ponto de número 2 diz assim, ponto de número 2, a aparição de Jesus aos discípulos. Após haver ressuscitado, ante o clima de incredulidade que dominou a mente dos discípulos, Jesus apareceu aos 11 que estavam reunidos e com medo dos líderes judeus. Jesus lhes disse, paz seja convosco. Eles pensavam que viam algum espírito, até que Jesus lhes mostrou as mãos e os pés furados. Mesmo assim, eles não creram que era Cristo ressuscitado. Então, após a fala de Maria, nós não temos assim uma ideia de tempo, mas o que nós temos aqui registrado é que o próprio Jesus apareceu onde eles estavam.
E aquela aparição de Cristo ali, no primeiro momento que a gente entende é que eles ficaram assustados com aquela situação, mas Jesus se dando a conhecer, mostrando a mão furada, mostrando as marcas do sofrimento, do que ele passou, mostrando os sinais da crucificação, eles ainda não acreditaram em Jesus, eles não acreditaram. E é triste quando isso por vezes acontece, né, meus irmãos? É triste, né? Jesus, ele deu a sua palavra e às vezes a gente está passando por momentos tão difíceis que a única coisa que a gente não consegue lembrar é das promessas de Jesus. Eu falo que é compreensível porque eles vivenciaram um drama junto com o seu mestre, junto com Jesus, tá bom? E Jesus, ele inicia ali um processo de avivamento nos seus discípulos. É como se eles estivessem mortos para a esperança, é como se eles tivessem desistido da missão de seguir o mestre, é como se as palavras de Jesus não significassem mais nada para eles. Então Jesus começa ali um processo de avivamento após a sua ressurreição. Então vamos lá. Ponto de número 3 diz o seguinte: o avivamento após a ressurreição. Isso, o avivamento após a ressurreição. Depois da ressurreição, Jesus deu aos discípulos o mandado da grande comissão e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Olha aqui, que responsabilidade está sobre os ombros da igreja que seria agora enviada. Os discípulos que outrora eram apenas aprendizes, agora já passariam a ser os missionários das novas, os apóstolos, os enviados. Louvado seja Deus. Naquela ocasião, Jesus prometeu que sinais e milagres autenticaria seu ministério. Esses sinais estão estão à disposição de todos os que creem, em todos os tempos e lugares. Isso aqui é confortante, isso aqui é maravilhoso, porque o comentarista mesmo ele diz, porque que os sinais seguirão aqueles que creem, em meu nome expulsarão demônio, em meu nome curarão enfermos, em meu nome pegarão em serpentes, se tomar alguma coisa mortífera, não lhe causará dano nenhum. Isso é maravilhoso, é o poder de Deus para confirmar a palavra dele, autenticando a sua mensagem. Vamos lá, ainda no ponto de número 3, depois do Pentecoste, os discípulos pregaram com unção, expulsando demônio, curando enfermos. Paulo e Silas foram poderosamente usados por Deus. Filipe curou muitos enfermos e, desse modo, vários outros fatos demonstraram que a Igreja de Jesus recebera o avivamento espiritual indispensável para proclamar o Evangelho. Glória a Deus! É isso que nós precisamos entender. É isso que nós precisamos entender. A igreja, ela foi chamada com uma missão. E o que caracteriza uma igreja avivada é claro, é evidente. É o trabalho de evangelismo. O trabalho de evangelismo. Quando a gente entende a necessidade que o próximo, o nosso semelhante, tem de salvação. A salvação é o maior presente que um homem pode receber, o homem que está perdido. Obviamente, ela está condicionada à crença. Quem crê e for batizado será salvo. Isso é claro, é evidente. A gente não pode pregar um evangelho de mentira. O evangelho, a salvação está condicionada à crença da pessoa, acreditar no evangelho, acreditar em Jesus, no plano de salvação, no plano de santificação, no plano do perdão de Deus, no plano da regeneração de Deus. E quando o homem ele se submete a isso, Deus ele começa a operar a salvação na vida desse indivíduo. E por isso eu digo que é o maior presente que um indivíduo pode ter é sim a salvação. E é responsabilidade da igreja levar essa salvação aos perdidos. Louvado seja Deus.
Então a gente precisa entender que Jesus, ele, após a sua ressurreição, ele passou por um processo, ou ele submeteu os discípulos dele ao processo de reavivamento. Ele avivou aqueles que estavam sem esperança, aqueles que estavam desgostosos, aqueles que estavam se sentindo perdidos, por que não dizer também ameaçados, porque o que Jesus sofreu foi de fato assustador e traumatizante para a vida de qualquer ser humano de carne e osso. Era assim os discípulos de Jesus. Louvado seja Deus. Nós estamos agora concluindo aqui o nosso tópico de número 1 e agora passando também para o tópico de número 2. E é muito interessante. Se essa aula já está sendo bênçãos para a sua vida, eu te convido a ir conosco até o fim. Já disse, não é um vídeo de TikTok, não é um vídeo de 3 minutos, 5 minutos, de 35 segundos. É um vídeo que você tem que investir seu tempo. Louvado seja Deus. Enquanto nós estamos nos esforçando daqui, você tem que se esforçar daí para também aprender a palavra de Deus. Então, vamos para o segundo tópico da nossa lição. Diz assim, meus irmãos, veja só. O avivamento na missão da igreja. Uma igreja pode cumprir a missão sem estar avivada? Em hipótese alguma. Em hipótese alguma. Pode até ter nome de igreja, pode até dizer que é igreja, pode até falar da palavra de Deus, mas o que caracteriza uma igreja avivada é os trabalhos quais ela está envolvida. Louvado seja Deus. Então vamos lá. O avivamento na missão da igreja. E o ponto de número 1 diz o seguinte, amados. Olha como está escrito. Acompanhe através da sua lição, tá bom? O avivamento espiritual, como consequência do Pentecoste, produziu uma chama nos corações dos seguidores de Jesus. Olha que maravilha! Acendeu uma chama dentro dos corações dos seguidores de Jesus. Vamos mais. Mesmo com a perseguição, os apóstolos pregaram ousadamente o Evangelho de Jesus Cristo. Mesmo com as perseguições. Começando por Jerusalém, eles foram perseguidos, presos por terem proclamado a doutrina de Cristo na cidade santa, mas foram libertos pelo poder de Deus e continuaram a proclamar o Evangelho. Coisa maravilhosa, né? Então a gente percebe que as perseguições vinham, mas eles estavam acesos por dentro, eles estavam vivos por dentro, eles estavam conscientes da sua missão. Jesus conseguiu reacender naqueles homens, Jesus conseguiu reanimá-los, Jesus conseguiu reavivá-los. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Este é o modelo de evangelização dinâmica e local. Não só pregar dentro das 4 paredes dos templos, mas realizar evangelizações pessoais nas casas, nos bairros A igreja avivada. Olha como a gente encerra o primeiro ponto do tópico de número 2. A igreja avivada apresenta sinais de que o Pentecoste está ativo em sua prática missionária. Há uma demonstração de que os dons espirituais estão ativos na sua vida e o amor pela pregação do Evangelho de Jesus se faz notório. Irmãos, um crente avivado, ele consegue ficar sem fazer muita coisa. Mas posso te assegurar uma coisa, irmãos, ele só não consegue ficar sem pregar a palavra de Deus. Ele é motivado, ele é envolvido, ele é impulsionado a ministrar a palavra de Deus. Ele vai estar sempre evidenciando o que ele experimentou, o que ele ouviu, o que ele aprendeu, o que ele está recebendo da parte de Deus. Então, uma das características de uma igreja avivada é a evangelização. Como nós podemos perceber, né? Jesus ele fala muito sobre essas questões.
nós podemos perceber, né, que os discípulos, após ser libertos milagrosamente ali da prisão, eles não procuraram outro lugar. Atos capítulo 5, versículo do 1 ao 27. E os discípulos, após serem libertos milagrosamente pelos anjos, foram pregar no templo. Olha que coisa! No tópico de número 1, no processo de avivamento, que eles estavam entristecidos, Jesus se apresentam para eles, e eles não tinham força nem para acreditar. E uma das razões pelas quais eles estavam tão temerosos, porque eles temiam o que poderiam acontecer com eles. Agora, eles estão presos, são libertos milagrosamente, e agora eles voltam novamente para pregar a palavra de Deus no templo. No templo. É como invadir o território do inimigo para pregar a palavra de Deus. E isso eles faziam com muita ousadia. Ou seja, o capitão do templo traz eles para frente, né? Os religiosos, como se estivesse trazendo eles sob custódia para interrogá-los. E os discípulos disseram: mais importa servir a Deus do que aos homens. E eles já tinham aquele exemplo de Jesus, e Jesus tinha ressuscitado, já tinha derramado poder em cima deles, e era isso que eles queriam mesmo. Se for para ter o mesmo fim de Cristo, morrer e ressuscitar, o que importa é servir a Deus, falar das maravilhas de Deus. E não que a gente deve ser negligente com as autoridades que Deus tem constituído, e o próprio Senhor Jesus disse que não há autoridade que não seja constituída por Deus, mas leis absurdas, coisas que querem parar o evangelho, aí você vai escutar o que o apóstolo diz: mas importa servir a Deus, tem que ter consciência do que está fazendo, para quem está fazendo e como está fazendo e quem está mandando fazer. Louvado seja Deus. Ponto de número 2 do segundo tópico: o avivamento nas missões regionais. Então vamos lá. Podemos dizer que a missão regional é aquela realizada em locais mais distantes do centro de ação inicial. No estado brasileiro há diversos municípios ou cidades do interior. São as nossas Judéias, Samarias, a serem alcançadas pelo trabalho de evangelização. Depois de impactar Jerusalém com a mensagem do evangelho, os discípulos a levaram a muitos outros lugares. E a gente tem esse relato, né, maravilhoso. E não tem esse negócio não, irmãos. Quando o evangelho está sendo impedido de ser ministrado no lugar, a gente tem que procurar nossos meios. A gente só não pode parar de falar de Jesus. Só não pode parar. Em Marcos, capítulo de número... deixa eu ver se... Mateus, capítulo 10, versículo 23, está escrito: quando vos perseguirem uma cidade, fugir para outra. Não tem problema. Vai falando do evangelho de Jesus Cristo. Vai pregando o evangelho de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Então, o evangelho do Senhor, ele não tem para onde ir. Eu lembro da passagem ali, em que a igreja do Senhor Jesus, em Atos, capítulo de número 8, estava passando por uma grande perseguição, uma terrível perseguição. E dentre aqueles que estavam à frente da perseguição era o Saulo de Tarso. Eu sei que você lembra desse relato. O Saulo de Tarso, ele foi aquele que assistiu na morte de Estevão. A gente até estudou sobre isso, uma lição anterior. Aí eu lhe convido para ir lá no nosso playlist, nossos vídeos anteriores das nossas aulas. E você vai ver que Estevão foi um mártir avivado. E Saulo assistiu à morte de Estevão. E após aquele ato, eles continuaram a perseguir a igreja. Saulo entrava na casa das pessoas e levavam presa, e isso acontecendo, até que o Senhor Jesus ele resolveu se apresentar para Paulo. Louvado seja Deus. Mas a igreja do Senhor Jesus não parou. E a gente pode fazer um outro comparativo muito interessante, viu? A igreja que às vezes se reúne em um local e não entende a missão que ela tem, que é evangelizar, ela pode passar por apertos, e apertos permitidos por Deus. Apertos permitidos por Deus. Qual foi a ordem de Deus, de Jesus para a sua igreja, né?
ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido do Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha em Jerusalém, na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Até os confins da terra. A igreja lá de Jerusalém, ela cresceu de maneira descomunal. Quando a gente lê a história de Atos dos Apóstolos, Pedro pregando, a igreja rendeu de uma noite para o dia, em uma única pregação, a igreja foi a milhares de crentes, foi para quase 13 mil almas, e não parou por aí. O crescimento da igreja foi tão maravilhoso que se instituiu a diaconia, porque os pastores, pregadores, os oradores, eles decidiram não parar de orar e não deixar a palavra, e então instituíram os diáconos para cuidar dessas questões. Isso é reflexo do crescimento da igreja. E ali eles ficaram de maneira muito confortável, mas quando Deus permite a perseguição dentro da igreja, a gente vê um outro propósito de Deus se cumprindo, que, exceto os discípulos, aqueles que estavam ali foram dispersos, todos eles foram dispersos por causa da perseguição implacada contra os cristãos ali em Jerusalém, e aquela perseguição proporcionou o evangelho alcançar os confins, alcançar Samaria através de Filipe, alcançar o eunuco que estava na carruagem, e assim sucessivamente. A gente vai ver o evangelho ganhando uma proporção muito grande, saindo dali daquele local. Porque se no primeiro ponto a gente fala de evangelização local, o segundo ponto da nossa lição fala de evangelização regional, e aqui ele nominou aqui que são aquelas regiões mais distantes, o interior, os sítios, os povoados. Essas pessoas também precisam do evangelho de Cristo. E, digamos de passagem, Jesus tem muito a fazer e conta com você, meu irmão. Louvado seja Deus. Vamos para o ponto de número 3 de nossa lição. O ponto de número 3 diz o seguinte. O ponto de número 3. Acompanhe aí através da sua lição, porque essa lição está uma grande bênção, viu, irmãos? Vamos lá. Ponto 3. Missões regionais atualmente. Nos dias de hoje, esperamos que Deus desperte as igrejas locais em centros metropolitanos, em cidades de porte médio e em municípios de pequeno porte, para evangelizarem, cumprindo a grande comissão de Jesus. Que isso aconteça sem que seja necessário, olha o que eu vou falar para vocês, perseguições, a fim de despertarmos para a obra de Deus. Ora, ainda desfrutamos de liberdade constitucional para expressar nossa fé e proclamar o Evangelho a toda a criatura, em todos os lugares. Estados, cidades, distritos, oremos para que o Brasil seja de fato a nação que se renda a Cristo. Meus irmãos, nós vivemos há 112 anos atrás, caminhando aí para 113, um grande avivamento que se iniciou através dos missionários Daniel Berg, Gunnar Wingre e muitos outros missionários aí, que nós cometemos até uma injustiça em não mencionar o nome desses homens. E nós hoje desfrutamos de uma herança que esses homens deixaram, que é uma herança maravilhosa, um movimento pentecostal, um Deus que se revela para nós, uma fé salvífica que nós desfrutamos, uma família abençoada. Hoje o evangelho virou motivo de status. Tem pessoas que acham que ser cristão é status, é coisa boa. Quer dizer, mas o evangelho ele traz consigo também as suas responsabilidades. Existe uma missão também para você, meu irmão, aonde você estiver. E o que é importante aqui a gente ressaltar é que, independente de onde você esteja, hoje o Brasil ele goza de uma coisa chamada liberdade constitucional. Olha que coisa interessante. Isso é fato, isso é evidente. Ainda que exista aquelas perseguições sorrasteiras contra o evangelho, que vira e mexe a gente percebe aí,
os nossos símbolos religiosos sendo vilipendiados, a gente percebe perseguições contra a doutrina, a gente consegue também ver a desconstrução de algumas coisas aí que para nós cristãos é muito importante. Hoje nós gozamos de uma coisa chamada liberdade constitucional. Você sabe o que é liberdade constitucional, meu irmão? Essa liberdade é o que nos dá o direito de andar com a Bíblia debaixo do braço, de abordar uma pessoa e falar de Jesus, de nos trajar como crente, de entrarmos em um culto e prestarmos a nossa adoração a Deus, de fazer os nossos cultos em nossos lares, de falar livremente de Jesus, seja por meio de um canal como esse, de uma rádio, seja por meio de uma evangelização na rua. Nós temos esse direito, é um direito assegurado pela Constituição Federal de 88. A nossa Constituição nos assegura esse direito. Deixa eu ler só um artigo aqui, só para você ver. O artigo 5º da Constituição, no inciso 6º, diz o seguinte: estipula-se inviolável a liberdade de consciência e de crença, assegurando o livre exercício dos cultos religiosos e mais, garantindo na forma da lei a proteção aos locais de cultos e às suas liturgias. Então o Brasil, irmãos, é um país que a gente pode dizer assim, é um país laico. O Estado não tem o direito de interferir nas religiões das pessoas, e isso é assegurado pela nossa Constituição. Isso, obviamente, alcança todas as religiões, e nós não pregamos intolerância religiosa, nós pregamos o Cristo ressuscitado, o Salvador, e nós temos esse direito, esse privilégio institucionalmente. Nós temos a nossa igreja, a qual nós fazemos parte, nós estamos envolvidos nos trabalhos, nós não somos pessoas sem orientação, louvado seja Deus. E tem mais aqui, além do inciso 6º, o inciso 8º diz assim, meus irmãos, ninguém será privado de direitos por motivos de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, exceto se invocar para se eximir de suas obrigações. Mas o apóstolo Paulo, ele é claro em dizer que não existe autoridade que não seja constituída por Deus, e quem resiste às autoridades também resiste a Deus. Então, se nós temos o nosso direito garantido pela Constituição, e os nossos direitos eles não podem ser violados, exceto se nós usarmos do pretexto religioso para nos eximir de nossas obrigações. Então, irmãos, nós devemos assim, por vez, aproveitar essa liberdade que o nosso país ele nos proporciona e lutar para que sempre se mantenha assim, não mude. Se você hoje pode pregar, meu irmão, onde você quiser, você pode falar do amor de Cristo, você pode andar com sua Bíblia debaixo do braço, você pode ler, você pode ensinar, você pode confessar Jesus, isso é garantido por lei. Você pode entrar no culto, só para você ter uma ideia, dentro do espaço do culto, a Constituição assegura que você está garantido. E o Estado ele tem a obrigação de oferecer essa segurança para que a ordem de um culto seja respeitada. Ninguém pode entrar e fazer baderna dentro de um culto. Ninguém pode entrar, porque a lei pode ser invocada contra esse indivíduo e ele se vê perante as autoridades constituídas. Então nós temos essa liberdade, mas não permita, através da nossa negligência, que nós venhamos viver uma perseguição para a gente então aprender o valor do que é ser livre, do que é ter direitos, tá bom? E esse direito não ser aproveitado. E Deus pode permitir, sim, claro que pode, mas nós iremos fazer a nossa parte, porque uma igreja avivada não é somente aquela igreja que se reúne entre quatro paredes, mas é aquela igreja que sai para fazer a missão. Nós estudamos em uma lição anterior que a igreja pentecostal, ela usa o molde centrífugo, de dentro para fora. Ela se enche dentro, ela se transforma por dentro, ela recebe a palavra dentro,
E quando ela sai para fora, ela sai para ganhar nos becos, nos valados, nas ruas, nas escolas, nas universidades, nos hospitais, aonde tiver alguém necessitado. Você é um portador das boas novas, o Espírito do Senhor está sobre sua vida, tá bom? Então, através deste tópico aqui, eu quero chamar a sua atenção a essa realidade. Não desperdice o seu direito, não desperdice o seu privilégio, não desperdice essa oportunidade ímpar que você tem de fazer a obra de Deus, meu irmão. Não deixe a preguiça te dominar, não deixe o desânimo, levanta a cabeça, homem de Deus, e bora fazer a obra do Senhor, tá bom? Fechando esse tópico aqui, a gente agora parte para o tópico conclusivo de nossa lição. 35 minutos e 38 segundos, encaminhando para finalizar a nossa teleaula. Vamos lá, tópico de número 3, tópico conclusivo. Vamos lá. O avivamento e as missões transculturais. O avivamento e as missões transculturais. Meus amados, se essa aula está sendo bênção para você, então compartilha ela, viu? Compartilha ela, não fica só para você não. Deixa o seu like aí, se inscreve no nosso canal, porque você fazendo isso, você está dando oportunidade para esse vídeo chegar a mais pessoas. Tópico de número 3, vem comigo. O avivamento e as missões transculturais. Falamos de missões locais, falamos de missões regionais e agora nós estamos falando de missões transculturais. E o que é isso, irmão? O que é isso, pastor Lenilson? Vamos lá. Em Atos 1:8, Jesus disse que seus discípulos haveriam de levar sua mensagem até os confins da terra. Eles ganharam almas para Cristo e abriram igrejas na Fenícia, em Chipre e em Antioquia. Vamos lá. Então, irmãos, quando a gente percebe que nós estamos debaixo de um envio, a gente entende que Deus ele vai confirmar o trabalho. E na introdução desse tópico aqui, a gente percebe que Deus ele não só envia os sinais, mas ele vai confirmando a sua igreja. Ele vai confirmando a sua igreja. Em Atos 11:19 nós vemos esse relato e é muito interessante a gente atentar para isso, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas vamos à frente que nós teremos mais assunto a tratar. O ponto de número 2 de nossa lição diz, ponto de número 1 do terceiro tópico diz assim: primeira igreja missionária. Que igreja foi essa? A igreja em Antioquia já realizava as missões locais ou missões urbanas e muitas pessoas aceitaram a Cristo como Salvador. Atos 11, versículo 20 ao 21. Por causa do crescimento da igreja em Antioquia, os discípulos mandaram para lá Barnabé. Aquela igreja tornou-se a primeira igreja missionária. Barnabé e Saulo foram os primeiros missionários enviados para as missões transculturais. Veja só, missões transculturais. Foi através de Paulo que a Europa pré-cristã se tornou um continente cristão, como vimos em lições anteriores. Deus levantou homens na unção do Espírito Santo para evangelizar o velho continente. Meus irmãos, então, através ali da igreja de Antioquia, Deus ele levanta missionários para evangelizar praticamente toda a Europa. O apóstolo Paulo, ele conseguiu, através do Espírito Santo, do envio de Deus, que a Europa ele fosse pré-cristã e pós-cristã, porque ele conseguiu ganhar todo aquele continente para o Senhor Jesus. Nós não estamos falando de um país, nós estamos falando de um continente. Louvado seja Deus. A unção de Deus, a unção do Espírito Santo sobre a vida de Paulo fez com que ele alcançasse essa proeza. Louvado seja Deus. Então, se a Europa pode ser dividida em pré e pós, é uma coisa interessante, não é? Antes de Cristo e
quando eles agora esquecem Cristo, porque são dados interessantes. Menos de 5% hoje da população da Europa, em países europeus, não são um número que se tem ideia de que são crentes, ou seja, menos de 5%. Há países na Europa que menos de 5% de sua população é cristão. Uma população, um país que foi praticamente quase, não exagerando, para não falar 100%, mas quase 100% confessou a fé em Cristo. E hoje eles são considerados países pós-cristãos. Louvado seja Deus, pós-cristão. Louvado seja Deus. E o ponto de número 2 do nosso terceiro tópico diz assim: evangelização e decadência espiritual da Europa. Eu já falei um pouquinho sobre esse assunto nesse ponto anterior, mas diz assim: a partir da Europa, o evangelho espalhou-se para o mundo, chegando à América com os peregrinos. Alcançou a África, onde se destacou David Livingstone, de 1841 a 1873, ganhando muitas almas para o reino de Deus. Foram movimentos espirituais tão extraordinários que se espalharam para outras partes. Tem outro missionário aqui que se destaca muito, o James Hudson Taylor. Foi um missionário na China, de 1853 a 1905, e houve outros missionários que deram suas vidas à obra missionária transcultural. A partir da Europa, por falta de amor e interesse pela evangelização constante e intensiva, a Europa, que deu tantos missionários ao mundo, se transformou em pós-cristã, tornando-se um dos lugares mais carentes do Evangelho de Cristo no mundo. É brincadeira? Como é que a gente pode fazer uma medição dessa? Tentar mensurar dessa maneira, irmãos. Me desculpe aqui, mas a gente precisa ser bem realista. Os mais antigos diziam um provérbio bem popular: quando a gente vê a barba do vizinho arder, a gente coloca a nossa de molho. Eu não sei para quantas pessoas esse vídeo vai estar chegando, mas se ele for relevante, faça com que esse vídeo chegue para mais alguém. Tá me entendendo? Porque o que está acontecendo na Europa pode ser uma coisa que possivelmente, se a gente não se posicionar, chegará até nós também. Ou seja, a Europa pré-cristã e agora pós-cristã. Um Paulo, um continente que deu tantos missionários para o mundo, pessoas que ganhou todo o interior da China para o Senhor Jesus, que levou a palavra de Deus à África do Sul, ou à África, os lugares mais difíceis, que é o James Hudson Taylor. E hoje a gente chega até nós os dados que esse continente, há países que menos de 5% da população servem a Deus. Ou seja, são pessoas que deixaram se levar pelas falácias da ciência. Não que nós, como cristãos, rejeitamos a ciência. A ciência é boa, a ciência ela é maravilhosa, ela é profecia bíblica que ela iria se multiplicar. E nós se valemos da ciência hoje para muitas coisas. Mas o nosso Deus, ele é superior a todas essas coisas e nós precisamos cuidar disso. E um dos nossos posicionamentos bem firme, que deve ser bem pontuado, é o evangelismo. A igreja avivada, ela tem que evangelizar. Ela precisa evangelizar. O teu bairro, meu querido irmão, ele precisa ser evangelizado. A sua igreja não pode ficar somente dentro das quatro paredes. Vale mais uma alma salva do que o mundo inteiro perdido. Esse crente que você vai ganhar para Jesus, você não sabe como Deus vai se valer dele, como Deus vai instrumentalizar ele para ganhar outras almas. Mas a palavra está dentro da sua boca. Louvado seja Deus. Mas ainda há esperança para a Europa? Claro que há. Segundo as Crônicas 7,14, se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e buscar a minha face, se arrepender dos seus pecados,
Então Deus tem uma promessa de sarar a terra, Deus tem uma promessa de perdoar, de sarar a terra, de mandar um novo avivamento, ou reavivar essa nação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para todos sempre. Então, nós estamos diante de uma aula maravilhosa e já estamos caminhando aqui para a conclusão deste tópico, não é isso? Louvado seja Deus. Ponto de número 3 do terceiro tópico e também o ponto conclusivo. Essa aula está sendo uma bênção para você? Se inscreve em nosso canal, deixe o seu comentário, divulgue. Fazendo assim, você está sendo um instrumento para esse vídeo chegar a mais pessoas. Ponto de número 3 diz assim: clamou pelo avivamento espiritual. As missões transculturais são atividades missionárias que cumprem a última etapa da missão da igreja. As transculturais, até os confins da terra, o que a orientação de Jesus. Elas concretizam o ide imperativo de Jesus, como todos conhecem, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ele que ordenou aos seus discípulos a irem por todo mundo e pregarem o evangelho a toda criatura. Esse objetivo missionário só pode ser alcançado se houver um avivamento espiritual em todas as igrejas, a começar pelos pastores, líderes, dirigentes, que Deus reavive sua obra em todo mundo. Oremos como orou Abacuque. Ele disse assim: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra, e no meio dos anos a notifique. No meio dos anos a notifique, e na ira lembra-te da tua misericórdia. Vamos, irmãos, nos levantar, vamos trabalhar para que o evangelho do Senhor Jesus, ele continue a ser a nossa bandeira que nós devemos levantar. O apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo de número 10, versículo 13, ele diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Fantástico isso, né? Fantástico isso, né? Aí ele complementa, Romanos capítulo 10, 14, como pois invocarão em quem não creram? Ele faz uma afirmativa e depois ele continua com interrogações. Como pois invocarão aquele em quem não creram? E como crerão se não forem enviados? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como pregarão? E como ouvirão se não há quem pregue? Romanos 10, 15, como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Olha que maravilha, essa citação do apóstolo São Paulo, ela coopera e faz harmonia com o Salmo 126, que diz assim: os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida, trazendo consigo os seus molhos. Voltará trazendo consigo os seus molhos. Voltará sem dúvida, sem dúvida. Possivelmente, quando Daniel Berg e Gunnar Wingre, quando James Hudson Taylor, como muitos outros, eles começaram a pregar, eles não estavam mensurando o que Deus estaria fazendo através da vida deles, eles não podiam medir, eles não tinham uma ideia. E hoje, eu e você aqui desfrutando de tudo isso, nada mais é do que fruto de um trabalho árduo de pessoas que acreditaram na palavra de Deus, como diz,
voltarão sem dúvida, não tenha dúvida. Se você ministrar a palavra de Deus, se você se permitir Deus te usar, se você se propor, se você se dispor, sem dúvida, Deus fará a obra dele. Você verá que Deus ele fez, que ele faz e que você foi um instrumento nas mãos dele. Tá bom, meu irmão? Então, uma igreja avivada é uma igreja que entende essas verdades aqui, tá bom? Então, nós precisamos entender isso. Então, vamos fechar a nossa lição aqui, que eu ainda quero orar por você. A nossa conclusão, os cristãos avivados demonstram compromisso com Deus, com Cristo e com a missão da igreja. Eles têm amor pela obra de Deus e cooperam com a evangelização local, regional e transcultural em várias igrejas cristãs. Mesmo no século da falta de fé, há demonstrações de avivamento espiritual com a manifestação dos dons do Espírito Santo e o favor na busca pelas almas perdidas. Essa é a missão maior da igreja do Senhor Jesus Cristo. Amados, eu sempre escuto uma frase que diz assim: a missão ela não é somente feita com aqueles que vão, ela pode ser feita através dos que, obviamente, vai, ela pode ser feita através daqueles que oram para que Deus sustente esses missionários, e ela também pode ser feita através daqueles que abençoam a obra de Deus, aqueles que ajudam financeiramente a obra do Senhor. Então, a igreja, quando ela está unida neste propósito de evangelizar, é claro que ela no todo se empenha. Então, aquele que não pode ir, ele ajuda com as orações. Aqueles que não podem ajudar com as orações mais intensas, ele pode contribuir para que esse missionário lá ele tenha condições de levar em frente a obra do Senhor, tá bom? Então, meu irmão, você pode, a sua igreja pode, você pode colocar um propósito no seu coração e dizer: a partir de hoje eu vou ser um crente missionário. Ah, mas eu não vou, então eu vou ajudar. Se eu não puder ajudar financeiramente, eu vou ajudar com as minhas orações. E eu lhe digo mais, meu irmão, não é o seu muito que assegura o fazer da obra em algum lugar, mas é a união de todos. O pouco de um talvez até seja insignificante, mas um pouco de muitos, entre tantos que acreditam no poder do evangelismo, da palavra de Deus, da missão da igreja, o pouco de todos juntos se torna assim um recurso que vai suprir a necessidade dos santos em algum lugar, e a obra do Senhor não para. Então eu te convido através deste vídeo para você se tornar um missionário na sua igreja. Converse com o seu pastor, converse com o seu líder, como você pode ajudar a obra de missão. Glória a Deus! Eu quero agradecer a Deus pela sua audiência, eu quero, se esse vídeo foi bênção para a sua vida, compartilhe, curta, se inscreva em nosso canal para que venhamos conseguir alcançar mais vidas através dessas teleaulas. Meus agradecimentos a você que orou por mim. Esse é o 8º vídeo, glória a Deus, que nós estamos transmitindo de maneira consecutiva, sem interrupção. Como eu já falei aqui, tenho uma vida árdua de trabalho secular e trabalho na obra de Deus, e a gente tem que saber fazer a dosagem certa para não deixar uma parte, não deixar déficit em nenhuma das partes. Então, cuidar da família, cuidar dos trabalhos seculares, cuidar da obra que Deus nos confiou e ainda estar aqui ministrando uma aula para você. Para mim é muito gratificante e eu vou responsabilizar você por isso, pelas suas orações. As suas orações estão me ajudando nisso. Então, obrigado, meu Deus, e obrigado a você que tem orado pela minha vida, tá bom? E eu vou orar agora por você. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso que estás nos céus, a minha oração, Senhor,
é por meu irmão que está do outro lado da linha, Senhor, que tem orado pela minha vida. E se esse vídeo foi relevante para ele, ajude ele a repassar ao máximo de pessoas possível, Senhor. Senhor Jesus, também te peço, continua levantando intercessores pró minha vida, para que eu consiga, Senhor Deus, me colocar, Senhor Deus, à sua disposição e mesmo com todas as minhas limitações, ser um instrumento nas tuas mãos. Abençoa meu irmão, aonde ele estiver. Vá de encontro a ele, Senhor, na vida dele, na casa dele, prospera ele. E aquele irmão, Senhor, que ele tem um desejo missionário em seu coração, e ainda que não sabe qual tipo de missão o Senhor vai conferir a ele, se é a missão de orar, se é a missão de contribuir, ou se é a missão de ir mesmo, Senhor Deus, com a sua própria vida ao campo, que o Senhor direcione ele e envie todo o recurso necessário. Essa é a oração do teu servo, direto do estúdio EBD. Que essa oração alcance meu irmão. Pai, vai ali onde eu não posso ir, fala aquilo que eu não posso falar e faz aquilo que eu não posso fazer. Pelo poder do nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.